esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, os discípulos prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Queridas filhas e filhos, terminado o tempo pascal, com a festa de Pentecostes, que domingo passado celebrávamos, a liturgia da Igreja nos coloca hoje a festa da Santíssima Trindade, bem no meio do ano. Já estamos no mês 6, mas se levarmos em conta que o ano litúrgico começou em novembro, estamos exatamente no meio. Nos coloca no meio por quê? Porque tudo é obra da Santíssima Trindade, do Pai, Filho e Espírito. Então Moisés, falando a seu povo, não lhe falta razão para dizer que vejam, que comparem, que descubram, para ver se houve alguma vez um Deus que tenha feito pelo seu povo o que Deus fez pelo seu. Tirou do Egito, protegeu com braço forte como guerreiro do exército do faraó, o levou 40 anos alimentado com maná, deu-lhe a terra prometida, renovou sua aliança e estava sempre com ele. Não há Deus nenhum de que se possa contar isso. Eu acho que Moisés tinha toda a razão. Só que se Moisés tinha razão, vocês e eu, que pertencemos ao novo povo escolhido por Deus, o povo cristão, não somente temos todas as maravilhas que na história da salvação Deus realizou, e é o mesmo Deus, mas temos também a presença do Cristo, a sua pregação, o seu amor, a sua morte, a sua ressurreição, o envio do Espírito e, sobretudo, a presença garantida que hoje nos fala no Evangelho de Mateus, de que Ele está conosco todos os dias até o fim do mundo. Não só está presente com seu Espírito, mas nós acreditamos que Ele está presente também na Eucaristia, que todos os dias celebramos, que todos os dias recebemos, eu pelo menos, e que realmente não somente é presença, mas é também alimento, remédio, força, luz para a caminhada. Força, alimento e luz, que é para quê? Não nos esqueçamos que no Evangelho de hoje, de São Mateus, que é o dia da Ascensão, foi a despedida de Cristo dos apóstolos lá no Monte da Galileia, Ele nos envia, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então eu diria, até a festa da Santíssima Trindade, tudo aquilo que Deus fez, Cristo fez e o Espírito fez, chegou a nossa vez. Então não é só parar, pensar e fazer um ato de fé na Trindade Santa, em um Deus uno difícil de entender, não é impossível, porque é um mistério de Deus. Mas Ele nos manda a missão. Me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ide e fazer discípulos meus todos os povos. Olha, gente, tem trabalho para cachorro, viu? O que falta são
operários no trabalho. Porque campo de trabalho não falta. Este Deus que não basta, como diz Moisés na primeira leitura, mas que Paulo reforça, lembrando os filhos que não somos escravos, somos filhos de Deus. E se somos filhos, não temos por que ter medo, somos herdeiros de Deus, coerdeiro com Cristo. Então, essa dignidade que Ele nos dá, e que infelizmente, quantas vezes não estamos, eu pelo menos, à altura dessa dignidade de filhos de Deus, de templos do Espírito Santo, pois que desde o dia em que fomos batizados, quando o sacerdote nos diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é dogma de fé para nós, que as três divinas pessoas entram na alma e no coração do batizado. E então, lembra aquelas palavras de São Paulo, do respeito que devemos ter com todos e conosco mesmos. Vocês não sabem que são templos vivos do Espírito Santo? Faz muitos anos atrás, eu fui passar umas férias lá com meu pai e minha mãe, eram vivos ainda, e eu fui visitar a aldeiazinha onde meu pai nasceu e onde meu avô ainda, não, já tinha morrido, tinha morado o avô em Sidoro. E eu fui visitar a igrejinha de San Martinho, que era o titular daquela aldeiazinha. Eu fiquei assim tão triste. Tinha sido abandonada a aldeia, porque com a reforma agrária e a indústria, praticamente o povo lá não tinha como viver. Então, o telhado tinha afundado da igreja, a porta estava arrombada, e no que eu entrei só tinha rato e morcego. E aquilo foi templo de Deus. E eu pensava comigo mesmo: puxa vida, se Deus abrisse o coração de todos nós, se vocês vissem meu coração, eu disse: será que também não tem um monte de sujeira lá por dentro, de morcego, não sei por que me veio. No prédio me deu pena, porque aquela igreja eu queria muito bem. Foi naquela igreja que eu rezei à primeira vista, sendo meus coroinhas, meu avô e meu pai. Mas estava em ruínas, estava abandonada, estava vazia. Somos templos vivos de Deus. Esta festa da Santíssima Trindade é que nos coloca o Deus uno e trino. Esse Jesus, que é filho unigênito do Pai, e aqui filhinho. Não tenhas medo, eu sei que tu não tem medo. Filhote, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Está bem? São três deuses? São três deuses ou um Deus? Não. São três pessoas, mas um só Deus. Difícil de entender? É sim. Então, filhinho, presta atenção. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Você e eu somos filhos adotivos de Deus. Somos obra de Deus. Há uma diferença entre o filho gerado, você é filho de papai e mamãe. Papai e mamãe que geraram você. Né? Agora, pai, quando trabalha, se faz uma coisa bonita, a coisa que ele faz é obra dele. Mas você não é obra dele. Você foi gerado por ele. Há muita diferença, né? Então, Jesus é o Filho gerado pelo Pai. Você e eu fomos adotados pelo Pai. Somos filhos adotivos de Deus. Não te preocupes, porque esse Deus que é uno e que é trino, Santo Agostinho, que era um sábio e ainda não era santo, também não entendia. Então, sem problema, né? E não entendia por quê? Porque o mistério não se entende, não se explica, se aceita ou não.
uno e trino. Eu me lembro, estava em Guarujá, de pároco, na Santa Rosa, e um dia Faride, que era o prefeito de Guarujá, e é muçulmano, praticante, mas ele gostava de frequentar a igreja. Eu sei, às vezes por política, evidentemente, né? Os políticos são católicos, evangélicos, macumbeiros, ateus, à toa, são tudo ao mesmo tempo, né? Para ganhar voto, vai até no inferno se precisar. Mas ele disse, que sabe, padre, achei uma coisa tão bonita, o que foi Faride? Nós, os muçulmanos, achamos que vocês, os cristãos, estão errados, porque dizem que Jesus é Deus, dizem que o Pai é Deus, e dizem que o Espírito Santo é Deus, e nós muçulmanos só acreditamos em um único Deus, Criador de tudo e de todos. Mas eu entendi, se não sei se entendi certo, mas o Senhor diz que são três pessoas, mas é um só Deus. Então, o cristianismo coincide com o muçulmano? Sim, filho. Eu não disse a ele, o muçulmano coincide com o cristianismo, porque os muçulmanos vieram depois dos cristãos. Aí você, que bom. Sim, nós realmente acreditamos nessa trindade, mas essa unidade indivisível do Deus Criador do céu e da terra. Por último, relembrar mais uma vez a nossa dignidade de filhos, a nossa dignidade de templos vivos, eu espero que arrumadinhos, bonitinhos, por dentro e por fora. Por fora, quando nos vimos para a missa, sempre a gente se enfeita um pouquinho, né? Eu me lembro de moleque lá na roça, a gente tinha roupa de ir à missa. Porque no dia a dia na roça é uma coisa. Para ir na cidade, para ir à missa, a gente tinha que ir bonitinho. A gente levava os sapatos na mão para não sujá-los, né? E quando chegávamos perto da igreja, lavávamos os pés, calçávamos os sapatos, pronto, estávamos bonitinhos para a missa. É muito importante vir bem preparados para a missa, mas é muito mais importante estarmos preparados, limpos, bonitos, por dentro, pela graça de Deus, pelo amor, pela fé, pela esperança. Se há pecado, não importa, porque nós não somos escravos, somos filhos e o Pai vai nos perdoar. O que Ele quer é que nós o respeitemos. Quando Moisés dá os mandamentos, termina esse discurso de Deus, ele diz que Deus quer que cumpramos suas leis e seus preceitos para que vocês e seus filhos sejam felizes. Nós não guardamos os mandamentos porque Deus mandou, até porque Deus não mandou nada. Ele simplesmente nos indica, nos convida, nos chama. O sim é nosso. Ele não impõe nada e poderia impor-lo. Mas nos diz que quando nós não seguimos seus mandamentos, não respeitamos, sem querer, nós estamos cavando a nossa própria desgraça, a nossa própria infelicidade. Eu termino lembrando, para não me alongar, quando tempos atrás costumava ir atender confissão na cadeia, e atender os presos, então vinham confessar. Que pecados você? O que você disse? Não, padre, eu não fiz nada. Foi a polícia que me pegou. Aí eu costumava brincar com ele. Estava rezando o terço, filho? Assim também não, né, padre? Porque eu tenho certeza que se você rezasse e estivesse rezando o terço, não estava aqui. Pelo menos na minha igreja nunca vi prender ninguém pela polícia enquanto o povo rezava o terço. Não sei se vocês já viram, eu não vi. Mas brincadeira à parte, quando nós cumprimos, se nós cumpríssemos, se todos cumprissem os mandamentos, não haveria cadeia. Porque quem está lá? Porque roubou, porque matou, porque agrediu, porque não sei quem, mas tudo contra a lei de Deus.